Eu fui ao cinema assistir O Corvo e eu sei que a crítica especializada não gostou. E a crítica não especializada tá ali em 65% de aprovação. E eu sou obrigado a concordar, mas eu tenho que dizer que muita gente não entendeu o que deveria ser comparado, o que com o que. E ainda digo mais, que esse filme está entre os melhores corvos da franquia. É impossível. Vem comigo que eu explico por quê. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. E antes de a gente começar, eu vou pedir a sua ajuda para que a minha alma possa descansar em paz. E sendo assim, ela não volte em busca de vingança. Por isso, deixa o like e se inscreve. Como vocês devem saber, eu assisti todos os filmes e fiz um vídeo para cada aqui no canal. E a primeira coisa que eu percebi quando eu assisti o novo filme, na verdade eu percebi enquanto eu estava no cinema, é que esse novo Corvo não é um remake necessariamente do primeiro, mas eu vou te falar, ele é remake do segundo. Quê? Eu sei, você vai dizer que eu tô louco, afinal de contas, o primeiro Corvo é o que conta a história do Eric Draven e da Shelley, e da vingança de Draven quando sua amada é assassinada, exatamente como nesse remake. E o filme 2, ele conta a história de um pai que volta para vingar o assassinato do próprio filho. E sim, vocês têm razão. Eu devo estar ficando louco. Mas eu vou explicar quais são os pontos. O caso é que as ideias que existiam no segundo filme são as que estão nesse filme. Inclusive, algumas delas foram modificadas ao longo do segundo filme, mas que serviram de inspiração para esse filme. Vou falar disso mais pra frente quando eu começar a dar spoilers. Mas eu já posso adiantar que o Corvo do primeiro filme era um artista marcial, ele tinha técnica. Afinal, era Brandon Lee, o filho de Bruce Lee. Já o Corvo do filme 2, ele foi planejado, como eu disse na minha análise lá do filme 2, como uma força destruidora, um fenômeno da natureza devastador. E como vocês sabem, na minha opinião, eu acho que lá no filme 2... Eles não conseguiram isso. Por mais que vocês venham nos comentários reclamar... Eu não gostei do filme 2. E eu não sinto essa potência destruidora proposta pelo diretor do segundo filme. E vejam só, no remake a gente tem a recuperação desse tipo de corvo, que não é um artista marcial, mas aquele cara que é um furacão, ele vem e destrói tudo que está no caminho. E pra mim, inclusive, esse é o ponto alto desse filme. Na minha interpretação, quando eu vi esse remake, eu percebi que a tentativa ali, seja proposital ou não, eles deixaram o primeiro filme naquele lugar dele, um lugar que chega a beirar um pouco sagrado, onde não deve ser mexido. E nesse caso, acaba sendo mais interessante para mim comparar o filme novo com o Corvo do segundo filme. Dito isso, fica muito óbvio que se você é fã do primeiro filme, você vai odiar esse novo Corvo, porque o que fazia o primeiro ser tão incrível, que era aquela atmosfera única, virou aqui um ambiente genérico. Aquela relação do personagem principal com o Rock, que era tipo como se ele fosse uma alma errante que buscava só vingança, mas que tinha no Rock um espasmo da sua vida enquanto humano, e era incrível. Aqui não tem. O personagem ele é blasé, imaturo em grande parte do filme, sem nenhum talento que nos empolgue. Cara, eu sou um merda, meu irmão. Então eu tenho certeza, se você amou o primeiro filme, tu vai odiar esse filme. Ou pelo menos se você for esperando um remake do primeiro filme. Mas não se enganem, eu sei que é doloroso o que eu vou dizer, mas o primeiro filme... Também não tem uma história incrível. Heresia! Ou até mesmo uma tentativa de justificar por que essa pessoa voltava dos mortos para se vingar. E por que ele, não outras. É verdade que eu, enquanto um apaixonado do primeiro filme, acho isso charmoso. Ele volta dos mortos não porque ele é especial, mas por um acaso de termos um corvo sentimental que se compadece da dor dele, do Eric, então resolve trazer a alma dele de volta. Mas a gente não pode dizer que tem uma história, uma narrativa ali fechadinha. O Corvo 1 ele era bom por outras coisas, pelo visual e tal. Eu sei que já tem muito tempo para analisar o filme 1, mas eu lembro que ele se tratava muito mais do sentir, o que ele nos fazia sentir. Esse jeito fragmentado que ele foi gravado, que provocava uma confusão no telespectador também, que me permitiu interpretar que o filme era quebrado, porque o protagonista do filme também sentia dessa forma fragmentada. E nada disso está no filme novo. Sinceramente, tudo que estava no primeiro foi abandonado. Tudo. A não ser ali a ideia de um casal, ela é morta e ele se vinga. Só isso que ficou. Melhor do que nada. O Corvo Novo não é um defunto que caminha entre os vivos. Ele não precisa recuperar aos poucos suas memórias através de fragmentos dolorosos ao tocar em objetos que despertam suas memórias.
E por isso eu vou dizer que esse novo Corvo ele não pode ser analisado em comparação com os filmes anteriores, porque isso só vai levar à frustração. Esse novo Corvo, ele é realmente algo novo. Ele é violento, mas higienizado. Os personagens são mais sóbrios, sem grandes aparências ou estilos, e está muito longe daqueles personagens pitorescos dos filmes anteriores. Então, é isso que você precisa saber no início, antes de assistir o filme Corvo, para não se frustrar tanto. Outra coisa que eu percebi ao conversar com algumas pessoas é que muita gente está achando que o Corvo é um filme de terror. Como é que é? Mas nem de longe essa foi a escolha dos diretores. Ele está muito mais para um thriller policial do que um filme de terror. Então você também precisa saber disso antes de ver esse filme. E agora que sabemos disso, agora sim podemos responder a pergunta: o novo filme do Corvo é um bom filme? Não, não é um bom filme. E deu ruim. Não é um bom filme. Não é. Mas também não é ruim. Ele não é uma obra-prima. Mas ele vai focar em coisas que os outros não focaram. Ele foca na narrativa e no desenvolvimento dos personagens, no desenvolvimento da história. Mesmo que ele fale muitas vezes. Mas sendo sincero, talvez você ame o primeiro filme como eu amo. Talvez você tenha sido introduzido à franquia pelo segundo filme e por isso o ame. Mas a verdade é que nenhum dos filmes são obras-primas. Se você assistiu o filme 3 e 4, então sabe bem do que eu tô falando. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio. Ou seja, ao meu ver, o Corvo Novo, ele tá seguindo ali a tradição do Corvo. Eu gostei de ir ao cinema e relembrar a franquia. Foi gostoso rever a história sendo recontada. Então nem me arrependo de ter pago meu ingresso. No final de contas, o Corvo 2024 é apenas um filme legal. Não incrível, mas legal. Ele é só uma boa pipoca. Dito isso, agora sim, vamos para a história. Daqui em diante, eu vou apresentar a narrativa do filme a partir daquilo que eu me lembro, do que eu assisti. Então, se você não quer detalhes, eu vou aconselhar você ir assistir o filme e depois voltar aqui. Mas antes disso, já deixa o like. Vou teorizar daqui para frente a mitologia por detrás desse filme e contar um pouquinho a história. O filme aqui segue a ideia original, só que nesse filme vemos o surgimento da relação entre o Eric e a Shelly. Eles se conheceram em uma instituição correcional para dependentes químicos. Pelo que eu entendi, eles estão presos sim, mas em uma cadeia de baixa segurança para tratamento do vício. Porque é a única coisa que explicaria eles fugirem de lá tão fácil. A verdade é que a gente não sabe muita coisa do Eric. Mas da Shelly, a gente sabe que ela presenciou um crime cometido a princípio pelo Vincent, que é o criminoso maior daquela cidade. Ele deseja matá-la, então ela se deixa ser presa com diversas drogas ali para evitar ser morta. Nesse reformatório, Ellie e Eric começam então a sua relação e quando os capangas de Vincent descobrem onde ela está e vão atrás dela, eles fogem da cadeia como se fosse a coisa mais fácil do mundo, real assim. Eles tiram a tornozeleira eletrônica de uma maneira simples, fácil, tem um caminho ali de fuga, eu acho que é proposital para quem não quer ficar ali. Pra ver que foi a própria segurança que colocou. Mas é muito fácil, eles só fogem ali tranquilamente. E aí eles se escondem na casa de luxo de um amigo da Shelly. E aqui a gente já tem esses incômodos quando você olha com atenção o filme, porque fugir da prisão é fácil, a Shelly tem um abrigo de luxo e aparentemente eles têm dinheiro guardado. E eu só pensava, por que eles não saem da cidade? Já resolvia todo o filme ali, foge dali, não é um problema, não tem um cara perseguindo vocês. Eu não tinha pensado nisso. Não faz sentido quando você parar pra pensar. Mas eles ficam ali na cidade mesmo, vivendo seu amorzinho. Que é convincente. Mas ele é quase a metade do filme, então ele usa muito tempo do filme para isso, isso incomoda muito. Essa construção do relacionamento consome muito espaço e eles podiam trabalhar melhor outras coisas, como a vingança e até a própria mitologia do filme. Quando a Shelly e o Eric são assassinados finalmente, lá para metade do filme, a alma da Shelly vai para o inferno, mas a do Eric fica em uma espécie de limbo. E como eu disse, esse filme tenta criar uma narrativa, tenta explicar as coisas, o porquê das coisas. Aqui, a gente entende que o Vincent fez um pacto com o Capiroto, onde ele mandaria almas inocentes para o inferno e assim livraria a sua própria alma, a sua alma pecaminosa de ir ao inferno. Eu sou mau. Eu sou vagabundo, rapá. Então, indiferente do que tivesse sido a vida da Shelly, ela iria para o inferno de qualquer jeito. E podemos supor que a galera celestial não está muito feliz com isso. E aí que entra o Eric e o seu retorno ao mundo dos vivos. Uma figura chamada Cronos aparece ao Eric e propõe que ele deve se vingar de Vincent e seus capangas. E em troca, ele e a Shelly poderiam voltar à vida.
E aí eu vejo a boa vontade do filme. Mas eu vejo que isso é meio lixo na execução. Porque a vingança, ao meu ver, deveria ser a motivação em si. E quebra a ideia do Corvo ser uma figura vingativa que age por ter nascido para agir dessa forma. Aqui o Eric é apenas um humano que volta à vida e tem que se vingar. Inclusive, temos outra mudança, que eu não achei ruim nesse caso. Apenas diferente. Como os corvos estão mortos, eles não sentem dor no primeiro momento. Já o novo corvo, como ele é humano, ele volta à vida, de fato, ele sente dor, mas tem um poder de regeneração e imortalidade. Isso pode ser legal, não seria justo eu ficar tão apegado ao passado para reclamar disso, então essa é a nova regra, e vamos seguir em frente. Mas esse excesso de benefícios me incomoda, já que você pode voltar para se vingar, matar essas pessoas, e a gente sabe que, segundo a fé cristã, isso é um motivo de ir para o inferno, matar alguém, né? Não é bem quisto. Tá muito errado isso. Mas nesse caso você vai matar as pessoas, recuperar a sua vida, recuperar a vida da sua namorada. E aí eu só posso acreditar que isso aí é coisa do Silvio Santos gerenciando a Porta da Esperança Celeste. É só o que pode. Porque é muito benefício, isso incomoda. Falta o sacrifício do corvo. O corvo, ele é um ser que ele sente dor, ele sacrifica algo. E além disso, quem é esse cara que fala com o Eric, esse intermediário do acordo? Não é explicado. Eu até achei que podia ser um demônio no estilo Supernatural, onde o demônio tem essa característica de firmar acordos, pactos com os humanos, porém não teria motivo dessa criatura desejar que o Vincent se ferrasse, já que o Vincent havia feito um pacto com o Cramunhão, e o Cramunhão estava ganhando várias almas, então por que ele iria querer pôr fim nisso? Isso é coisa do Satanás? A gente até poderia entender que no inferno tem uma disputa territorial, e daí um demônio ofereceria isso para terminar com o oba-oba de um outro demônio que fez um pacto com Vincent. A gente poderia entender isso, mas nada disso é explicado, nada é falado sobre isso, então a gente só não sabe por que o Cronos ali oferece esse pacto. Não sei, só sei que foi assim. Além disso, o nome do cara é Cronos, mais expositivo impossível. Afinal, Cronos está ligado ao tempo, e se ele é o tempo, então ele tem esse poder de devolver a pessoa para qualquer momento da sua linha temporal. Ele só não tem permissão para isso. De quem? Não sabemos, não é falado. Dá para fazer algumas associações aqui do tempo ali enquanto a morte. No caso, a morte, ela recolhe as almas quando seu tempo acaba e ela só sabe o momento exato de recolher a sua alma porque ela tem ali o vislumbre do tempo, né? Então, quando ela te olha, ela já sabe a hora, coloca na agenda, a hora que tu vai morrer, então ela vai estar lá para pegar a tua alma. A gente também pode associar esse Cronos do corvo ao Caronte, aquele que leva a alma para o mundo dos mortos. E daí alguém de cima disse para deixar o Eric ali um pouquinho mais, para deixar ele voltar para o mundo dos vivos. Mas, como eu disse, não é trabalhada a mitologia. Infelizmente, essa mitologia seria muito legal se fosse trabalhada, se fosse envolvida. E aí que dá a raiva de ter perdido tanto tempo com a relação e tão pouco com coisas novas. Uma perda de tempo. O Eric volta, começa a sua vingança, mas ele é só um garoto que voltou à vida. Então, ele meio que não sabe lutar, se quebra todo e infringe uma regra muito importante. Ele, em um momento, duvida do seu amor pela Shelley. E essa coisa de duvidar, da perda da convicção do corvo que gera sua mortalidade, já foi introduzida nos filmes anteriores. E essa ideia é legal. O problema para mim, como sempre, nesse meio é a aplicação, a forma de fazer que é ruim. Porque o Eric encontra o celular da Shelley e vê o vídeo que eu não sei quem gravou, porque no vídeo tem o Vincent hipnotizando a Shelley e fazendo ela matar alguém. E a ideia, ela é ruim como um todo. Porque a Shelley é perseguida por ter um vídeo que incrimina o Vincent. Talvez a gente não tenha visto o vídeo todo, mas o que sabemos é que o vídeo mostra ela, Shelley, matando alguém. Eu acho muito improvável que a polícia fosse comprar uma ideia que ela matou alguém porque estava hipnotizada pelo Vincent. Ok, eu até posso acreditar que isso pode causar um problema pro Vincent. Mas eu acho que ele sairia fácil daquele problema. Além disso, o Eric já tinha uma ideia que o Vincent tinha um contrato com o Capiroto. Então, por que isso gera no Eric uma quebra da confiança no amor? Eu achei fraca essa construção. As motivações, as causas, as consequências, elas são fracas. E quando a gente tem um filme que ele tem, enquanto algo novo, apresentar um foco na narrativa, e ele faz uma narrativa fraca, isso se torna um problema. Imbecil, cretino, incompetente! Enfim, agora que o Eric duvida, ele é mortal, então ele morre de novo. E lá no limbo, o Cronos fala que é isso, acabou, a Shelley vai ficar pro inferno, e aparentemente ele vai pro céu, fim de papo. Mas o Eric faz uma barganha, onde ele troca a alma dele pela da Shelley, e mais uma vez não tem tanto sentido aqui, porque eu entendo a troca como algo, ele ir pro inferno e a Shelley pro céu. Mas a troca, na verdade, é só ele poder voltar à Terra, terminar a vingança,
E aí a Shelley revive e ele não. Mais uma vez falta o sacrifício. Eu acho que eles até deram a entender que ele vai pro inferno no início, mas eu não tenho certeza, só que a certeza no final do filme é que ele não foi pro inferno. Na verdade, pra mim, até teria sentido ele ter dado a alma dele e ele virar um tipo de funcionário. Pra mim, isso até faria sentido. Se eu fosse roteirista, eu daria esse migué. Já pensando até no Corvo 2, criando um tipo de justiceiro, ou ele substituindo o Cronos no final do filme, já que ele ofereceu a alma dele em troca da salvação da Shelley. Pra mim é isso. Ou ele trocaria com a Shelley, ou ele iria virar tipo um funcionário. Só que não. Eu não gosto de trabalhar, não, sou ladrão. Porque a troca só faria sentido se ele fosse reencarnar de qualquer jeito e aí a Shelley reencarnasse no lugar dele. Mas, teoricamente, se a vingança não fosse completada, nenhum dos dois reencarnaria, então... Não faz sentido! Mas o Eric faz essa barganha, volta ao mundo dos vivos agora mais decidido e agora sim ele é esse ser destrutivo. E as cenas são boas, as cenas de ação são boas. O fato do Eric sentir dor, mas ainda assim não parar, funciona muito bem. E aí, finalmente, ele vai chegar no Vincent depois de dizimar todos os capangas dele. E daí a gente tem a grande brochada do filme. Porque eles usaram tanto tempo no início que poderia ser usado aqui para criar uma luta interessante, e não existe isso. Primeiro, o Eric faz o padrão de não matar o vilão. Ele chega e quer conversar com o cara. Jogar fora toda a construção dele de ter se tornado uma máquina de destruição. E nesse bate-papo, o vilão faz o conversa no jutsu, fazendo o Corvo duvidar do seu amor. De novo! Pela Shelley. Eu achei que a gente já tinha passado por isso. E no momento derradeiro, quando o Eric já tá perdendo, ele lembra de uma frase que a sua amada disse: "Quando for difícil me amar, me ame ainda mais." E nada contra a pieguice, diga-se de passagem. O Corvus, ele é piegas. É uma história de uma pessoa que volta para se vingar porque mataram o seu verdadeiro amor. Então ser piegas aqui é legal. Mas a forma como essa luta se dá é muito anticlimático com toda a construção que fizeram do personagem. Bom, no fim o Vincent vai pro inferno e a Shelley volta à vida, mas o Eric não. E o motivo de criar a dúvida se ele vai pro inferno ou não, na verdade a certeza de que ele não vai, é que no final ele diz que vai esperar as décadas necessárias para poder reencontrar o seu amor. Então dá a entender que ele tá de boas ali vagando até a Shelley morrer, e assim o filme do Corvo, termina a sua jornada sem nenhum sacrifício, na verdade, né? Ele não ressuscitou, mas nada foi perdido. Ele acaba cometendo o mesmo erro do segundo filme. Porque no segundo filme, por isso que eu falo a comparação com o segundo, para mim tem mais sentido, tem uma hora que o filho do Corvo, no caso o Ash, aparece pro Ash e meio que isso ajuda ele a ressuscitar e voltar pra batalha. Na ideia original, e essa é a única coisa que presta nos jogos de PlayStation do Corvo, é que lá eles seguiram essa ideia, o garoto falaria algo como: se você escolher voltar pra salvar a fulana ali, você vai ficar vagando pra sempre, e nunca mais, pai, eu e você ficaremos juntos. E na ideia original, isso faria o Corvo ainda assim voltar, porque ele queria salvar aquela garota, concluir sua vingança, mas a sua alma não consegue mais ver seu filho, ela fica vagando. Só que como seria um final muito triste, resolveram mudar isso. E mais uma vez, nesse novo filme, não tiveram a coragem de dar ao Corvo essa figura que pra mim é muito básica, essa coisa triste, essa coisa vingativa, essa coisa pesarosa, né? Eles se negam a dar a ele uma pena no sentido de punição, sabe? Darem ao Corvo a ideia de que as escolhas dele trazem consequências, onde o caminho trilhado através do ódio, da violência, mesmo que seja baseado no primeiro momento pelo amor, traz perda. Eu acho que falta isso no Corvo, falta isso na composição do personagem. Ao meu ver, na minha opinião. Eu não sei a arrecadação do filme. Sabemos que ele custou 50 milhões e até agora a gente teve uma arrecadação de quase 10 milhões. Mas, considerando as críticas, ele tem uma chance boa de, no máximo, se pagar. E é compreensível por quê. Ele foi dirigido por Rupert Sanders, que tem no seu currículo a adaptação do Ghost in the Shell e Branca de Neve e o Caçador, e o roteiro de Zach Bailey, de filmes como Creed 3 e King Richard, Criando Campeões. E também o roteiro de William Joseph Schneider, de Retorno a Silent Hill. E daí vocês tiram suas próprias conclusões. O que eu vou dizer é que o Corvo é um filme ok, tá? Assim como os outros filmes da franquia, o 3 e o 4. A franquia não era incrível, eu sei que isso pode machucar vocês, porque eu sou fã do primeiro filme, eu amo o Corvo 1. Só que o filme, o primeiro e também o segundo, a gente tem que dizer isso,
eles tinham uma marca, que era esse vislumbre, essa fotografia que tornavam elas únicas. E daí você passava por cima da narrativa da história. E era isso, ao meu ver, que faz a gente se apaixonar pelo filme. E isso se perde nesse filme. Mas é um filme assistível. Então, se você for ao cinema, vá sem esperar nada grandioso. Vai curtir um filminho com seu amor no final de semana, compre um snack para comer vendo o filme. Que você vai ter um momento legal. Não vá ao cinema para recuperar aquele deslumbre visual que existia no Corvo anterior. Isso não vai acontecer. Infelizmente, esse filme foi covarde em alguns pontos. Ele não quis abraçar o legado do Corvo. Ele teve vergonha de falar: Eu sou um remake do filme Corvo. eu pego a tinta e pinto meu rostinho. Eu toco rock and roll no telhado. Eu toco outra coisa, vai tocar gaita de fole. Vai tocar violino em cima de um castelo, que seja. Mas ele não abraçou isso. Ele não abraçou esses lugares do Corvo. O Corvo, ele é para ser brega. Ele é para ser piegas. É para você que usar aquela roupa estilosa que não faz sentido ali, mas transforma você em uma figura única. Tô bonita, gente. E aí isso eles não quiseram abraçar. A música tocada pelo personagem principal aqui é tímida. A maquiagem para se tornar Corvo é tímida. Como se ele tivesse essa vergonha de dizer, sou o Corvo. Mas, se você não for buscar esse sentimento de 1994, você vai se divertir com esse filme de 2024. E eu vou pedir mais uma vez o like antes de vocês saírem. Digam aí nos comentários quais são os seus filmes favoritos da franquia Corvo, se vocês pretendem ver o próximo filme, e os filmes que vocês querem ver por aqui. Isso é muito importante para mim. Muito obrigado, merci bien, à la prochaine.